Na sociedade de consumo contemporânea, o indivíduo é visto como consumidor que tem no exercício do consumo um comportamento padronizado com a criação de centros de consumo. Ei, dá pra parar de comprar por um segundo e me ouvir? Tá, vamos começar tudo de novo. Todos os dias você compra alguma coisa e tudo que você compra deixa algo pra trás. Algo que se torna lixo, resíduo. E a culpa não é sua. Você foi ensinado assim. Ao longo de toda a sua vida, você adquiriu os mesmos hábitos que todo mundo aprende numa sociedade de consumo como a nossa. Eu não tô te tirando não, hein? Eu também aprendi assim. Eu, você, aquela senhorinha ali, ó. E quanto mais você compra, mais lixo você gera. Você mesmo. Mas da mesma forma que você aprendeu a comprar sempre mais e mais, pode adquirir novos hábitos e aprender a gerar menos lixo, comprando cada vez menos. O seu consumo tem um grande impacto no meio ambiente. Mas eu só compro o que preciso. Mas eu não tô falando só sobre aquelas coisas escandalosamente supérfluas. Eu tô falando dessas coisas úteis e necessárias do dia a dia, que você compra exatamente porque precisa. Mesmo esses produtos têm excessos que podem parecer insignificantes individualmente. Mas quando multiplicados pela quantidade de consumidores em todo o mundo, fica mais fácil de entender o impacto. Quando a gente fala das embalagens de uso único, então hoje a gente tem dados de que 4 milhões de embalagens são usadas uma única vez e são descartadas, né? O que acontece hoje é que essas embalagens que não vão parar na coleta seletiva, elas não têm depois mercado, elas acabam sendo direcionadas para aterro sanitário. Então é fundamental que a gente, enquanto cidadão, reflita se é necessário comprar aquela coisa. E também é importante a gente recusar coisas. Ir no supermercado, por exemplo, olhar para aqueles produtos que muitas vezes tem várias embalagens. Para além do preço, isso também precisa ser agora um fator de decisão. Comodidade é algo que todo mundo ama, né? Ela tira o peso de um cotidiano cada vez mais frenético. E se estamos atrás de coisas que facilitem a nossa vida, tendemos a não refletir muito sobre como elas funcionam. Afinal, já estamos ocupados demais. E é exatamente essa postura passiva que levou à situação em que nos encontramos hoje. Para não dar alguns passos até o restaurante da esquina, foi necessário o uso de muitas embalagens e sacolas que vão demorar, em média, 400 anos só para se decompor. Mas eu coloco tudo para reciclar? Bom, já é meio caminho andado, né? Mas... gerar resíduo e colocar ele num saco na porta da sua casa, né? A gente criou um distanciamento porque ele simplesmente desaparece, mas na verdade ele não desaparece, ele só vai para um outro lugar. Acho que o grande descompasso que a gente tem de uma geração excessiva de resíduos e um consumo às vezes que foge da curva é porque a gente de alguma maneira está desconectado do outro, na verdade, né? Da própria relação com o meio ambiente. A gente precisa migrar para um tipo de consumo que seja mais duradouro, e não que a gente consuma e depois de 5 minutos a gente já se desfaça dele. Acho que alguns têm mais consciência que outros sobre o impacto do consumo no meio ambiente, hein? A gente tenta, né? E tá aqui meu canudinho de inox que não me deixa mentir. Entendi. Já tentou refletir sobre esse impacto para além das campanhas da moda? Como assim? Por exemplo, claro que é importante trocar o canudo de plástico por um reutilizável, mas existem milhares de outras coisas que são cômodas pra gente e prejudicam o meio ambiente, tipo esse sachê que você tá usando aí. Sabia disso? Faz sentido. Mas então por que eles não fazem outras campanhas? A visão de um mundo mais sustentável é um mundo em que há maior equilíbrio entre os 3 pilares, da demanda social, da questão econômica e do meio ambiente. Ele é um mundo que preza muito também pelo cuidado de você mesmo, do outro e do planeta que você vive. O cuidado é a palavra central quando a gente está falando em termos de visão de mundo e de um mundo mais equilibrado. A gente costuma apresentar uma ferramenta muito prática para você consumir com mais consciência. A gente chama de 6 perguntas. Por que comprar? Como comprar? O que comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar?
Essas perguntas levam a reflexões bastante intensas sobre a origem dos produtos, a motivação da compra, a função de cada um desses produtos ou desses bens e mais, elas levam além do momento de compra e pensam já na vida útil desse produto e também como é que você vai, no final desse processo, destinar melhor os resíduos dessa utilização. Quando a gente fala em consumo consciente, eu não falo em deixar de consumir nem parar de consumir. O ser humano ele não é autônomo, ele tem a necessidade de consumir e isso faz parte do seu dia a dia. A grande diferença, e é aí que as empresas podem continuar trabalhando, é repensar esse consumo e repensar essa produção para de fato atender ao consumo daquilo que é necessário, que traz bem-estar para o indivíduo. Nossas escolhas e atitudes individuais para um consumo consciente podem inspirar outras pessoas a pensarem e agirem de forma diferente. É um passo de cada vez. Transformando o nosso dia a dia, podemos transformar o mundo e garantir sua preservação. E a nossa sobrevivência. Por isso, cada um de nós precisa refletir. Tudo que consumimos é realmente necessário?